Bom, vamos lá. Eu vou fazer esse vídeo aqui, que na verdade vai ser a introdução para uma série que eu quero colocar em 2 vídeos, para tentar mostrar para você quais são os instrumentos que você tem disponível, como uma pessoa física, às vezes inexperiente, ou às vezes também experiente, para colocar o seu dinheiro, aquele dinheiro que você está poupando e você quer investir, mas você não sabe por onde começar. Então eu vou fazer essa série de 2 vídeos, sobre os instrumentos financeiros. Esse vídeo aqui, mais especificamente, eu vou falar sobre os instrumentos de renda fixa, o que é o mercado de renda fixa, e aí no segundo eu vou falar sobre os instrumentos de renda variável. Claro, eu não vou falar sobre absolutamente todos os instrumentos, né, todos os tipos de ativos que a gente tem, mas eu vou falar sobre os principais que são distribuídos pelas corretoras, para que você, né, justamente você sendo o público-alvo, pode comprar no momento que você quiser, ali pelo seu celular ou pelo seu assessor de investimento, seja lá quem cuida do seu dinheiro. Então, antes de mais nada, já deixa um like aqui no vídeo, deixa a sua inscrição e também o seu sininho ativado para você receber as notificações de quando saírem os próximos vídeos, principalmente a parte 2 desse daqui. Mas antes também de começar, eu queria que você deixasse no comentário se você já investe seu dinheiro, que tipo de ativo você gosta de comprar, se você conhece os tipos de títulos que eu vou falar aqui nesse vídeo. E fique esperto também que eu tenho certeza que eu vou ensinar alguma coisa para vocês. Então eu vou seguir esse vídeo falando um pouco sobre o mercado de renda fixa, o que é esse mercado, o que é a renda fixa. Vou falar sobre os títulos que a gente tem no Tesouro Direto, sobre os títulos que os bancos distribuem para a gente, que são CDBs, CRBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, e também sobre as debêntures e os fundos de renda fixa também. E aí, com isso, eu espero que você tenha ali uma capacidade melhor de saber aonde você vai colocar o seu dinheiro, quais são os riscos que tem ali em cada um desses tipos de investimentos, ou melhor, que você saiba também quem são as empresas ou que tipo de dívida está sendo financiada com o seu dinheiro, para que você se proteja melhor, faça um planejamento melhor e saiba também quais tipos de ativo vão prender o seu dinheiro e quais vão te liberar no momento que você mais precisar. Então vamos começar definindo aqui um pouco o que é esse negócio de renda fixa e o que é esse mercado de renda fixa, né? A renda fixa seria nada mais nada menos do que um empréstimo de dinheiro, né? Então, tudo que é negociado aqui, tudo que eu vou falar para vocês é baseado em contratos. Então, tudo que você compra dentro desse mercado são contratos. Você está comprando contratos que são contratos que falam o quê? São contratos que falam sobre alguém que está pegando dinheiro emprestado e alguém que está emprestando dinheiro, né? E aí existe um monte de termo dentro desses contratos. Então, a pessoa pode colocar dentro do contrato uma data no qual ela tem que pagar esse dinheiro, ela pode colocar datas de amortização, ela vai colocar o quanto essa dívida vai crescer, então o quanto de juros vai ser rendido, se vai ser um juros pré-fixado ou se vai ser um juros que vai depender de alguma outra variável macroeconômica, que pode ser inflação ou pode ser a taxa básica de juros. E com isso em mente, quando a gente olha para o primeiro tipo de investimento aqui, que são os do Tesouro Direto, a gente já tem que pensar em algumas coisas sobre isso, né? A gente já pode olhar quem que está devendo dinheiro aqui. Quem está devendo dinheiro aqui é a União, né? O governo federal. Então, o governo brasileiro que está emitindo um título de dívida e está dando a oportunidade de você emprestar o dinheiro para ele com a promessa de que ele vai te pagar. Agora, ele vai te pagar quanto, né? E é aí que entra a diferença, né, entre os títulos de pré-fixado e pós-fixados. Então, quando existe um título pré-fixado, o governo está falando para você, ó, eu vou te pagar aqui dentro de 5 anos com uma taxa fixa de, não sei, 15%, 10%. Alguma coisa que naquele momento o mercado está demandando. Mas o mercado nem sempre quer títulos pré-fixados, né? Muitas vezes eles não estão confiando ali o suficiente de que o título pré-fixado vai ser o suficiente para dar o rendimento que eles precisam dentro de um determinado prazo, então eles têm preferências, né? Quando existe títulos que são de vencimento mais rápido, então um título que vence entre hoje e o final do ano, por exemplo, ou entre hoje e daqui a alguns meses, 3 meses talvez, o mercado prefere títulos que são indexados à Selic. E por quê? Porque geralmente as pessoas que compram, né, e aqui com pessoas eu estou falando sobre bancos, fundos, instituições financeiras que compram esses títulos do governo, elas têm um passivo, né, elas têm dívidas ali dentro delas que elas têm que pagar que rendem com base na Selic. Então, quando eu empresto dinheiro para um fundo e o fundo quer fazer um rendimento, ele vai me prometer a Selic mais alguma coisa. Então, para ele é importante que o dinheiro que ele está protegendo, que no caso ele está protegendo pelo Tesouro Selic, por um prazo curto, 3 meses, por exemplo, também faça esse rendimento na Selic. Assim ele evita perder dinheiro caso a Selic suba mais
do que a taxa pré-fixada está prometendo, e além disso ele tem uma liquidez também, dado que esse título vai vencer em 3 meses e não em 5 anos, como seria o caso de outros títulos pré-fixados. Mas quando a gente pensa em dimensões maiores ainda de tempo, por exemplo, 10, 15, 20, talvez até 50 anos, aí a gente parte para as NTNBs, que são títulos que também têm um rendimento, só que indexados no IPCA, né? Então, eles são títulos que te prometem uma rentabilidade real. Então, não importa o quanto a inflação cresça, para diminuir o valor do seu dinheiro, você ainda vai estar rendendo protegida dessa inflação e com um valor fixo, né, acima disso. Então, se o seu dinheiro está sendo corroído em determinado período a 5% ao ano e o seu título de NTNB é de IPCA mais 5, você vai estar rendendo a esses 5% ao ano, protegendo o seu patrimônio, e também vai estar rendendo ali mais 5% de juros real em cima disso. Então, você acaba protegendo melhor o seu dinheiro, só que a duração desses títulos são muito longas, né? Então, existe um risco maior também de que a inflação ou suba muito ou caia muito dentro desse período. E agora eu quero que você pense também, né, por que eu compraria um e não o outro? Que tipo de risco é esse? Risco é do governo não me pagar? E não, na verdade não. O risco aqui é simplesmente o seu custo de oportunidade. Se você compra um título de pré-fixado a 10% por um período muito longo de tempo, não sei, 10 anos, e dentro desses 10 anos começam a ser emitidos novos títulos pré-fixados com rendimento de 15% ao ano, você está perdendo no seu custo de oportunidade, porque esse título que você estava rendendo antes a um valor, agora poderia estar rendendo mais. Então você está com o seu dinheiro preso, né, entre aspas, porque você consegue vender esse título, dado que existe o mercado secundário, mas você tem ali um título que está menos valorizado do que as pessoas comprariam no mercado. Então você acaba perdendo na marcação ao mercado. Mas você não está perdendo dinheiro no seu título, né? Quando passar esses 10 anos, você vai receber exatamente aquilo que o governo prometeu te pagar. O problema é que o mercado não tem uma preferência a comprar esse título que você tem, né? O valor dele é baixo hoje. Dado que, se eu tenho a opção de comprar títulos que estão rendendo a 10%, eu também tenho a opção de comprar títulos a 15%, eu só vou comprar os de 15%, não vou comprar os outros. Então, você acaba perdendo um pouco na liquidez, porque não vale a pena você desfazer desse título. E a mesma coisa funciona para os outros, né? Então, quando você tem um título que está indexado na Selic, e aí a Selic começa a cair, a rentabilidade do seu título começa a cair também, né? Então você vai perder um pouco do valor desse seu título, porque o mercado não vai estar disposto a pagar aquilo que estaria pagando antes, porque a rentabilidade dele é menor. A mesma coisa se o risco do Brasil aumenta e os títulos novos que estão sendo emitidos passam a ser de Selic mais 1, sendo que o seu é de Selic mais 0,75, o seu título também já não vale mais tanto, porque é sempre melhor comprar os títulos com uma rentabilidade indexada maior. E a mesma coisa vale para o IPCA também. Quando o risco do Brasil aumenta, os títulos de IPCA acabam rendendo mais, né? Então, o Tesouro tem que pagar um prêmio maior sobre esse prazo no qual esse dinheiro vai ser segurado. Mas claro, não tem como você esperar o melhor momento para fazer qualquer aporte, né? Você também não tem conhecimento suficiente do futuro para saber se hoje você tem que comprar um título pré-fixado, ou se você tem que comprar um título de Selic, ou se você tem que comprar um título de IPCA. O ideal aqui é que você conheça as maturidades desses ativos, então você saiba quando que os títulos de IPCA vão vencer, isso é, quando eles vão começar a te pagar, ou vão te pagar o principal inteiro, e também quando que o título de Selic vai vencer, né? E assim você consegue estruturar a sua carteira de renda fixa com base nos vencimentos, de forma que, mesmo fazendo aportes mensais, você vai pegar a rentabilidade média desses títulos até o vencimento deles. Então, se você monta uma carteira voltada para um objetivo de curto prazo, como, por exemplo, uma viagem no final do ano, faz muito sentido que você estruture e faça aportes regulares dentro dessa carteira com mais volume nesses títulos de curto prazo da Selic do que você fique comprando NTNBs, que vão ter uma rentabilidade talvez mais atrativa em algum momento, mas vai ser mais difícil de você se livrar deles e lidar também com a variação da flutuação de mercado. E a mesma coisa, se você tem um plano para daqui 5, 10 anos de comprar uma casa, não faz sentido que você deixe 100% do seu patrimônio em títulos indexados à Selic, porque eles não estão te pagando um prêmio pela liquidez do seu dinheiro, né? Eles não estão te pagando um prêmio suficiente para que você deixe seu dinheiro ali disponível para sacar quando você quiser. Faz mais sentido que você monte uma carteira com pré-fixados, mirando esse prazo que você está pensando em comprar sua casa, e mais próximo disso você começa a liquidar essas carteiras, né? E algo que aconteceria sozinho, porque o governo iria começar a liquidar esses ativos. E por fim, para finalizar esse assunto também do Tesouro Direto,
eles têm, né, aqui, uma gama muito grande de ativos, então não é só, tesouro indexado à Selic, não é só tesouro indexado ao IPCA e nem só para fixado. Existem ali variações também de quando cupons são pagos. E o que que são cupons aqui? Explicando rapidamente, os cupons são pagamentos parciais daquele título. Então, se o governo tem ali um ativo que paga 2 cupons, por exemplo, ele vai te pagar um no metade do período e um outro cupom no final, né? Então você vai receber no meio do período uma parte daquele dinheiro que você investiu, mais os juros que rendeu até ali, e no final dele, essa outra metade de juros que foram rendidos da metade até ali e do total, né? Do principal que você investiu mais o rendimento. Eu demorei bastante, eu tentei passar aqui nas minúcias desse tipo de ativo para conseguir cobrir alguns termos que vão se repetir em todos os outros tipos de investimentos de renda fixa. Do mesmo jeito que os governos precisam de dinheiro emprestado para fazer o rolamento da dívida deles e conseguir tocar ali projetos de infraestrutura ou mesmo de gastos públicos que não estão sendo cumpridos agora, e não são financiados simplesmente por resultados primários, os bancos também precisam de dinheiro emprestado. Só que aqui é um motivo um pouco diferente, né? Eles precisam de dinheiro emprestado justamente pela natureza da operação deles. Então, a operação dos bancos é financiada por meio de empréstimos dos seus clientes. Então, um banco, como por exemplo o Itaú, ele faz a emissão de CDBs que, da mesma forma que o Tesouro faz, rende ali a um determinado juro fixo ou algum juro indexado ao CDI. Isso geralmente acaba sendo o padrão, porque os CDBs eles são títulos de curta duração. Os títulos de CDB geralmente têm duração tão curta que eles rendem ali em dias, né? Então você olha ali na lista, vai ter CDB de 180 dias, 360 dias, 720 dias. E não costuma passar muito disso. Então não é muito comum a gente ver um CDB indexado em IPCA. Mas é normal ver em títulos pré-fixados e CDI. Aí você pode me perguntar, pô, mas o que é o CDI? Os títulos do governo rendem a Selic. Então, eu vou explicar um pouquinho disso, né? Existe, de fato, né, duas taxas de juros, uma que é o DI e a outra que é a Selic. As duas elas são muito parecidas e andam junto. O DI ele é um pouquinho menor do que a Selic, né? Mas a Selic ela seria a taxa básica de juros do Banco Central. O CDI ele é uma taxa que anda junto com a Selic, só que os bancos fazem a emissão de títulos deles indexados no DI, que é um pouquinho abaixo. Aí você pode perguntar, pô, mas se a Selic é a taxa básica, por que os bancos emitem as dívidas com taxas mais baixas do que a Selic? E realmente, essa daí é uma pergunta muito válida. Existe uma discussão sobre isso, mas é o tipo de coisa que é sustentada aqui no Brasil, porque o setor bancário ele funciona ali em meio que um oligopólio. Então, existe uma margem ali de manobra dos bancos para conseguir lidar com esse tipo de atuação, né? Então, os bancos, às vezes, eles conseguem fazer o tipo de operação de emitir dívida no CDI e fazer a compra de títulos públicos que rendem na Selic, ganhando ali um spread bem pequenininho de juros em cima dessa operação. Mas voltando para o CDB, o banco ele precisa também de dinheiro para emprestar para os próprios clientes. E como ele faz isso, né? Ele faz isso no papel de intermediador do setor de crédito, né? Ele chega ali para os clientes que têm dinheiro para poupar e fala, ó, eu tô aqui emprestando dinheiro para outras pessoas e gostaria que você me emprestasse dinheiro para fazer essa operação. Eu prometo pagar tanto. E aí ele vai pegar desses clientes que estão emprestando dinheiro, oferecendo uma taxa de 15, 10% ao ano, às vezes, né, geralmente indexado no CDI, então pode ser um CDI mais um, CDI mais dois, para um determinado prazo que esses clientes deixem o dinheiro ali, e vai fazer a operação emprestando para outros com spread. Então, enquanto você está emprestando, sei lá, hoje 15% de juros, ele vai emprestar para os outros clientes a 20, 25% de juros. É normal que esse spread seja alto, porque aí entra todo o cálculo de risco dos bancos, né? Não são todos os clientes que vão pagar a dívida de forma integral. Vai existir um monte de contencioso jurídico dentro dessas dívidas que vão ser emprestadas e também porque existe toda a operação daquele banco que tem que ser sustentada pela natureza dele, né? Pela operação dele de pegar dinheiro emprestado de um e emprestar para o outro. E aí isso envolve a estrutura jurídica, a estrutura financeira, a estrutura corporativa dele, né? Então ele tem que se bancar. Então, o spread acaba sendo bastante alto. E aqui a gente entra um pouco na regra dos grandes números, né? Quando você tem uma base muito grande de pessoas que estão te emprestando dinheiro, então é um passivo bastante pulverizado para quem você, como banco, tem que pagar
o que você pegou emprestado, e do outro lado você tem uma base muito grande de pessoas que estão pegando dinheiro emprestado, você consegue estipular muito bem qual vai ser a média de receita que você vai ter para a média de despesa que você vai ter. Então, é muito mais garantido que quanto maior o banco, melhor vai ser a natureza e a segurança desses CDBs. Então, quando você pega CDB, por exemplo, de um banco grande como Bradesco ou Itaú, você está sujeito a um risco muito menor do que quando você faz um empréstimo para um banco pequeno, como, por exemplo, o Inter ou mesmo essas fintechs que quase são bancos, como é o caso do Will e do Banco Master, né, que tem aparecido bastante na mídia recentemente pelo problema que ele teve. Então, dentro disso, nasce também uma discussão sobre uma segurança adicional que é oferecida para esses depósitos bancários, que é a garantia do FGC. O que é isso? Com a intenção de estimular o setor de crédito bancário e também o acesso ao crédito mais barato, o governo ele fala para as pessoas, eu vou deixar você emprestar dinheiro para esse banco e caso ele não consiga te pagar, eu vou te pagar. E o que acontece aqui? O banco ele vai ter a operação dele garantida com a oferta de um crédito mais barato, tanto para as pessoas que estão emprestando dinheiro quanto para as pessoas que estão pegando dinheiro emprestado. E além disso, ele também vai ter ali a garantia de que ele vai conseguir pagar essas pessoas, porque o que ele tem que pagar é muito menor, dado que o risco, né, que ele tem que pagar não existe quase, é quase nulo. E além disso, ele protege também os pequenos emprestadores, né, os pequenos poupadores. Então as pessoas que têm menos de 250 mil reais investidos vão conseguir receber ali para cada instituição o seu crédito devido. E como funciona isso? Bom, existe um fundo que é gerido por uma organização pública, que é pertencente à União Federal, e esse fundo ele gera ali de recursos suficientes não para bancar a economia caso todos os bancos quebrem, mas para bancar ali uma parte considerável da economia caso bancos relevantes venham a falir. Então, quando você pega um banco como o Banco Master, que não é tão grande, existe ali uma parte considerável desses recursos emprestados pelo Banco Master que vão conseguir ser pagos pelo fundo garantidor de crédito. No caso de um Itaú falir, aí a história é um pouco mais complicada, vai ter ali um risco maior para os investidores, mas o risco ele seria maior também para a economia como um todo. Então, todas as pessoas que têm até 250 mil investidos em títulos emprestados para esse determinado banco, no caso, vamos citar o exemplo do Master aqui, porque ele que está envolvido em polêmica, o FGC ele vai falar, olha só, o banco não vai conseguir pagar esse título, mas eu consigo pagar porque essa pessoa tinha até 250 mil reais investidos e também o rendimento, né, chegou ainda dentro desse valor e eu consigo pagar ela. Então, essa pessoa meio que está garantida que vai receber esse recurso. Claro que não é mil maravilhas, existe um trabalho que tem que ser feito para entrar com um pedido de recuperação ali desse crédito dentro do FGC, mas o rendimento pelo menos existe, você não perdeu aquele dinheiro. No caso de um valor, né, que ultrapasse esses 250 mil, aí é um pouco mais chato, né? Você fica ali limitado ao recurso que o FGC pode te passar. E aqui é importante a gente ter bastante atenção, porque o FGC, ele paga não somente o principal, que é o valor que você emprestou, mas também os juros que rendeu dentro dessa operação. Isso é bastante relevante, porque traz uma segurança muito maior para você colocar esse dinheiro nesse tipo de ativo. Então, quando você pensa, né, na disponibilidade do dinheiro que você tem e na segurança que você tem para investir, o Tesouro Direto e o CDB acabam sendo muito parecidos nessa rentabilidade. O que os bancos fazem para se diferenciar é fazer a disponibilidade ali de CDBs com resgate imediato. Então, são CDBs que você consegue pedir o dinheiro e na hora ele já cai na sua conta, o que é uma ótima forma de você criar uma reserva de emergência, só que o Tesouro Direto, quando você tenta fazer a mesma coisa com os títulos indexados à Selic, não tem essa disponibilidade imediata, né? Você tem que esperar ali de 1 a 2 dias para que esse dinheiro caia dentro dessa conta. Então, eles ganham uma grande vantagem. Só que para prazos acima disso, então, tirando esses CDBs de resgate imediato, não existe tanta vantagem para você comprar um CDB com relação ao Tesouro Direto. Às vezes o Tesouro Direto te dá até mais oportunidades ali de rendimentos acima do CDI com um nível de segurança mínimo. Agora, se você quiser arriscar um pouco e comprar uma parte de carteiras de bancos que são questionáveis ou duvidáveis, bancos pequenos com rendimentos maiores, aí talvez valha a pena você dar uma olhada nesse mercado, né? Tenho certeza que o seu banco digital te oferece ali uma lista de CDBs que são interessantes na rentabilidade e ainda são protegidos também pelo FGC. Bom, e o banco também, ele tem outras operações, ele não só empresta dinheiro para as pessoas físicas, ele também empresta dinheiro para empresas que
às vezes estão em setores que são estratégicos para o governo federal, né, por estimular ou algum setor que é fundamental para a economia, ou algum setor que é importante para o bem-estar das pessoas, como é o caso do setor imobiliário e do setor agrário também. Então, o banco, quando ele faz empréstimos para uma construtora, por exemplo, ele disponibiliza a oportunidade para que essa construtora ou esse fazendeiro façam ali a captação dessa dívida por meio de uma letra de crédito. E aqui existe uma diferença. O título ele é muito parecido com o CDB, ele também vai funcionar do mesmo jeito, com os mesmos vencimentos e as mesmas rentabilidades, só que, no entanto, ele tem uma diferença muito grande, né? Apesar de não ser protegido pelo FGC, como é o caso dos CDBs, esses títulos são isentos de imposto de renda. E aqui existe uma característica fundamental, porque você vai ver que os rendimentos desses títulos muitas vezes são menores que do CDB. Só que o que acontece? Eles parecem ser nominalmente menores, porque um CDB pode te oferecer 100% do CDI, enquanto uma LCI ou uma LCA vai estar te oferecendo 96% do CDI. Só que, se você considera o quanto você pagaria de imposto sobre o rendimento desse CDB, que no caso entra ali os 27,5%, se você estiver no topo da faixa de imposto de renda, você vai estar recebendo 86%, talvez menos do que isso, desses títulos de renda fixa. Então, faz mais sentido você olhar um LCI de 96% do CDI ao invés de 100%, porque a sua rentabilidade vai ser maior. E a mesma coisa acontece com esses títulos na modalidade pré-fixada, né? Você pode ter ali letras de crédito imobiliário ou letras de crédito agrário que são rentabilizadas em 10, 12, 15% ao ano, enquanto você vai ter ali CDBs com a mesma maturidade, mesma faixa de risco, com rendimentos menores, com rendimentos aparentemente maiores. Mas, na verdade, quando você faz a conta do quanto você pagaria de imposto de renda, a letra de crédito vale muito mais a pena. Fora isso, esses ativos também, eles têm ali uma lastreabilidade que é muito interessante. Diferente do CDB, que tem ali a sua lastreabilidade em operação bancária, então, no quanto o banco ele consegue, né, lucrar nos seus empréstimos com relação ao quanto ele pega emprestado das outras pessoas, esses títulos aqui eles têm uma lastreabilidade em ativos reais, né? Então, na operação de uma construtora que está ali comprando cimento, está construindo casa e vendendo casas, ou apartamentos, ou prédios inteiros, e naquele fazendeiro que pega dinheiro emprestado, faz a plantação da semente, compra uma máquina agrícola e na colheita vai ter ali uma receita interessante, mas que também é dependente da operação agrária, né? Então, se um banco só faz empréstimos para criadores de cana, existe um risco sistêmico, né, dentro desses ativos que às vezes não é considerado por aquela pessoa que compra, né? Então é importante você conhecer o banco que está fazendo a emissão e o tipo de operação. Claro que quando você tem um banco grande, como é o caso, de novo, né, Bradesco, Itaú, Santander, esses tradicionais, esses bancos que você já conhece, geralmente eles são muito bem distribuídos nesse crédito que eles seguram. Então, é muito difícil que eles incorram nesse tipo de risco, né? Não vão emprestar somente para plantadores de soja, nem somente para plantadores de cana-de-açúcar. Vai ser uma coisa mais dinâmica, né? Mais ampla. E aqui, do mesmo jeito que a gente viu nos CDBs e no Tesouro Direto, você consegue fazer aportes nesses ativos com pouco dinheiro. Então, com 100, às vezes 50, até R$ 500 você já vai ter um aporte inicial dentro desses ativos. E eles têm uma rentabilidade que pode ser bastante interessante dentro dessa faixa de investimento. Então, da mesma forma que a gente tem ali as letras de crédito, a gente também tem os certificados de recebíveis. E aqui é um pouco diferente, né? Aqui a gente já sai um pouco dessa faixa de investimento de 50, 100, R$ 500 e entra para faixas maiores de investimentos e um tipo também de dívida que é um pouco diferente dos certificados de depósito ou das letras de crédito. Então, os CRIs e CRAs, eles têm uma operação parecida com as letras de crédito imobiliária e agrária. Então, eles estão ali dependentes da operação do mercado imobiliário e do mercado agrário, né? Então, relacionado ao agronegócio. Então, eles também são isentos de imposto de renda por questão da operação estratégica desse tipo de financiamento, só que eles têm riscos consideravelmente maiores, né? Então, quando a gente pensa que quando você compra uma letra de crédito, você está financiando o banco que está comprando uma dívida de uma construtora, por exemplo. Agora, quando você compra um certificado de recebíveis, não é mais o banco que está emprestando dinheiro. Nesse caso aqui, é você. Então, o risco, né, dessa operação é maior. Você não está fazendo uma
a compra de um pedaço de uma carteira de dívidas. No caso, quando você tem uma letra de crédito, você está comprando um pedaço de uma carteira que tem um monte de fazendeiros ou um monte de construtoras que estão pegando dinheiro emprestado. E alguns deles vão pagar, outros não. Agora, quando você compra um certificado de recebíveis, você está comprando de uma empresa, de uma fazenda ou uma empresa do agronegócio. Então, apesar deles serem muito parecidos, a operação é muito diferente e o risco que está embutido nela também é muito diferente. Os certificados de recebíveis são muito mais arriscados do que as letras de crédito. Então, aqui a gente foge um pouquinho já desse perfil de investidor que é mais averso ao risco e entra em um perfil que é um pouquinho mais moderado. Nesse caso, quando você está olhando para esse tipo de investimento, além de você olhar para a rentabilidade, que é maior das letras de créditos e dos CDBs, você também tem que olhar para a maturidade, que também costuma ser maior do que das letras de créditos e das CDBs. E, mais importante do que tudo isso, você tem que olhar para a operação daquela empresa. Você tem que comprar uma dívida de uma empresa que é saudável, principalmente se você não tem dinheiro suficiente ou tempo suficiente para fazer o acompanhamento de uma carteira ampla dessas dívidas. Então, muitas vezes você vai ver um CRA, por exemplo, de uma empresa relacionada ao setor de carnes, como é o caso da Minerva. E Minerva é uma empresa conhecida, ela está listada em bolsa, existem ali resultados abertos delas para você conseguir fazer uma análise dessa empresa. Se você tem a capacidade de olhar para essa empresa, para a operação dela e falar, faz sentido para mim, eu acho que essa empresa não vai falir ou não vai dar default na sua dívida, né? Dar default, no caso, é não pagar a dívida. Então você pode comprar e você vai ter uma rentabilidade maior do que se você comprasse essa mesma dívida dentro de uma carteira de letra de crédito agrário. Agora, se você sai comprando esses títulos de CRI, CRA, à torta e à direito, sem olhar para qual empresa que você está emprestando o seu dinheiro, você vai tomar uma surpresa eventualmente, porque hora ou outra vai ter ali um pau nesse setor que eles estão operando, seja imobiliário ou seja mesmo no setor agrário, e essa empresa não vai conseguir pagar essa dívida, você vai receber um atraso nos rendimentos que você deveria ter, ou às vezes mesmo um default, se a empresa falir, você não vai receber o seu dinheiro de forma tão instantânea, e às vezes você não vai receber ele por inteiro. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E agora, quando a gente olha para os certificados de recebíveis e a gente vê que a gente expandiu um pouco, a gente saiu dessa operação intermediária de um banco, né, para administrar uma carteira de crédito para um setor específico, e a gente viu ali o empréstimo direto para uma empresa de um setor específico, a gente também tem títulos que permitem a gente emprestar dinheiro para uma gama mais ampla de empresas, que são as debêntures, né? As debêntures funcionam de forma parecida com as CRIs e CRAs, só que aqui a gente perde mais uma coisa, né? Do mesmo jeito que a gente tinha perdido a proteção do FGC, a gente também perde agora a isenção fiscal. Então, as debêntures, elas são muito parecidas nessa questão da operação de você fazer um empréstimo para uma empresa de forma direta, só que você não tem ali um setor, né, incentivado. Então, você vai ter que pagar imposto sobre o rendimento desses títulos de dívida. E aqui é uma coisa interessante porque as empresas, né, de forma geral, assim como era também nas CRIs e nas CRAs, elas emitem dívida ali para prazos muito amplos. Então você tem empresa que vai pagar dívida ali no ano que vem, outras que vão passar daqui 5 anos e outras que vão passar em 10 anos. E a estrutura de pagamentos também é muito diversa. Existem empresas que vão pagar suas dívidas de uma vez lá no final, existem empresas que vão te pagar um cupom anual, e aqui lembrando, cupom é um pagamento parcial. E existem empresas que vão te pagar cupom semestral, às vezes trimestral, e tem algumas também que te pagam cupons mensais. É muito interessante para você conseguir administrar uma carteira de renda, né? Então, quando você está pensando em uma aposentadoria, caso você não seja muito novo, se você tem ali seus 40, 50 anos e está pensando em alocar uma quantidade legal de dinheiro voltada para uma geração de renda, né? Então, se você tem ali um patrimônio de, não sei, 500, 300 mil reais, e você pensa, putz, como é que eu poderia fazer para gerar renda com esse dinheiro sem precisar construir uma casa ou comprar uma casa e colocar ela de aluguel? Porque o risco de você fazer isso realmente é um pouco elevado. Você consegue, então, junto com, claro, a ajuda de um especialista, montar uma carteira voltada para renda que te pague ali rendimentos, seja mensal ou semestral, com uma gama ali de títulos de dívidas para empresas, que vai garantir que você, com uma certa periodicidade, tenha um aporte dentro da sua conta bancária que te ajude lá a complementar a sua aposentadoria ou pelo menos bancar uma viagem em algum momento que você quiser. E por fim, a gente vai saindo um pouquinho desses tópicos que eu venho tratando até agora, que são títulos de dívida, e a gente entra agora
numa introdução ao que vai ser um assunto do próximo vídeo, que são os fundos, né? Então, existem ali fundos de renda fixa que fazem essa parte mais difícil da gestão dos títulos de renda fixa. Então, quando você tem, por exemplo, um título de renda fixa, ele vai ter algumas operações lá dentro que às vezes é muito complicado para você fazer sozinho, né? Então, eles vão ter toda uma estrutura, vão ter ali pessoas qualificadas e especializadas para fazer a gestão de diversos ativos, fazer a gestão do risco desses ativos em conjunto e te oferecer um retorno que seja ali indexado na valorização do seu patrimônio e ainda se remuneram, né, com uma parte excedente dele, que geralmente tende a ser 20% de tudo que excede os 100% do CDI. Então, imagina que essas pessoas que estão ali gerindo o fundo, eles vão captar um monte de dinheiro e vão colocar tudo em um título de CDB que rendem 100% do CDI. No caso, o patrimônio dessas pessoas vai render, né, assumindo que não existem custos aqui, vai render a 100% do CDI e esse fundo não vai tirar nada. Então, para ele não é interessante ativos que rendam exatamente no CDI. Eles precisam correr um pouco de risco. Então, eles vão fazer justamente essa gestão de títulos de dívida que eu falei que poderia ser interessante caso você tivesse a capacidade de fazer análise das empresas, é o que eles vão fazer, caso você tivesse a capacidade de fazer o acompanhamento. E junto disso, eles vão ter ali a gestão desse patrimônio que tende a crescer acima do CDI, uma vez que os títulos não são tão arriscados, existe, claro, todo o risco do mercado de crédito, mas existe também a gestão que essas empresas têm para conseguir manobrar ali esse risco ou distribuir ele de forma suficiente para que as perdas, caso qualquer coisa aconteça, não passem ali de 2, 3 meses. São fundos que são voltados para pessoas mais conservadoras, que têm medo de ver perdas e que estão voltados ali em construir alguma coisa para sua aposentadoria. Então, acho que eu já falei demais aqui, eu já vou passar um pouquinho para a conclusão desse vídeo, acho que ele já vai passar dos 15 minutos, talvez. Mas o foco, né, o que eu gostaria que você tirasse de tudo isso daqui, além dessa decoreba toda do que é cada tipo de investimento, é onde você pode colocar o seu dinheiro, né? E aqui entra alguma coisa que eu falo muito nos meus vídeos anteriores. É muito importante que você conheça o seu perfil, para que você tenha ativos que são compatíveis com o seu perfil. Você tem que saber o quanto você está disposto a correr de risco e o quanto você quer ver de rendimento em cima da sua carteira. Claro, se você for muito ganancioso, né, e correr ali risco demais, você vai tender a ter uma depreciação do seu patrimônio, coisa que ninguém quer. Então é muito importante que você saiba o quanto você tolera perder de dinheiro, mesmo em ativos de renda fixa, porque existe risco no mercado de crédito. Então, se você é uma pessoa muito conservadora, faz sentido você se atrelar aonde você vai ter que resgatar esse dinheiro, aonde o rendimento não é alto, mas alguma coisa está rendendo, e às vezes também que você não paga imposto, né? Então você tem as opções de tesouro direto, as opções de CDB e as opções de letras de crédito. E aqui eu vou falar uma coisa, eu vou dar uma dica. No Brasil não faz muito sentido você, como pessoa física, comprar coisas que não sejam LCI e LCA. Claro, não é muito bom que você tenha tudo em um tipo único de ativo, no caso somente LCI e LCA. É interessante que você tenha um pouquinho de debênture também. Só que esses outros ativos, como o Tesouro Direto e os CDBs, vão te dar normalmente um retorno consideravelmente menor, dado que você tem que pagar imposto de renda. Então é muito mais interessante que você tenha uma quantidade maior de letras de crédito na sua carteira do que CDBs e títulos ali do governo. Agora, se você tem um perfil mais moderado, né, alguma coisa mais voltada para um planejamento de longo prazo, às vezes você está disposto a correr algum risco e deixar uma parte maior do seu patrimônio retida para um rendimento de um prazo maior, seja de 10, 15, 20, 30 anos, aí faz sentido você olhar um pouquinho mais ali para as também CDBs pré-fixados ou para as letras de créditos pré-fixados. Além, claro, né, não precisa se ater só a elas, mas também olhar para as NTNBs. Montar uma carteira mais voltada para a criação de uma aposentadoria ou alguma coisa mais voltada para o longo prazo. Seja a compra de uma casa ou outro tipo de objetivo de médio e longo prazo que você tenha. E se você tem um perfil mais arrojado, aí faz sentido você olhar um pouco mais para os fundos de investimento, fazer ali um estudo de quais são os perfis dos fundos de investimentos que você está comprando e também olhar esses títulos de longuíssimo prazo. Então, as NTNBs mais longas que vão ter ali flutuações maiores no mercado conforme
a taxa de juros subir ou descer, ou a inflação subir ou descer, e também olhar, né, para CRIs e CRAs, e além das debêntures, que além de ter um risco maior, trazem retornos maiores também. Mas claro, sempre com muita atenção para a qualidade da operação das empresas, para onde seu dinheiro está indo. Bom, então vamos finalizar esse vídeo. Eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa aqui. O foco não é na decoreba, é muito mais no conceito e no que é importante desses tipos de ativo. E perceber também que tudo aqui depende do seu perfil, né? Então não adianta eu te falar aqui sobre CDBs se você já conhecia sobre isso e o seu foco está muito mais em debêntures, né? Você é uma pessoa que tem ali um patrimônio maior ou disponível para correr um certo risco. Então fala para mim aqui nos comentários se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, se você já conhecia todos esses ativos que eu falei, e também, claro, se você aprendeu alguma coisa. Então se quiser também ver a parte de renda variável que eu vou soltar ainda nessa semana, deixa o like, segue aqui o canal e também ativa o sininho para receber as notificações. E bom, obrigado por seguir, dá uma olhada nos links na descrição e até a próxima. Valeu, pessoal!